Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus nos ampare. Então, vamos lá ao nosso estudo da noite. Muito bem. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É assim que nós temos o subtítulo desta obra que completa agora em 2011, na verdade completou em janeiro de 2011, 143 anos de lançamento. A Gênese. Mas antes de efetivamente entrarmos naquela leitura rápida que nós fazemos da Gênese, e que faremos da Gênese, como fizemos das outras obras, porque sempre chamamos a atenção que o nosso tempo é muito pequeno. A intenção é chamar a atenção de vocês para a importância da obra, e cada um irá desenvolver na sua vida, nos seus estudos, nas suas reflexões, os aprofundamentos mais necessários a cada um, de acordo com o interesse. Então é uma abordagem muito rápida. Podemos até afirmar, Paulo, superficial. É um mergulho que nós ficamos só na superfície. É como se chama uma barrigada. Você bate e acaba escorregando na borda da água. Sente mais a dor para chamar a atenção de observar que tem que tomar alguns cuidados do que efetivamente sentir aquela grande alegria de um mergulho. E esse mergulho nós iremos fazer posteriormente. Mas antes de entrar nesta obra, que nós vamos ver, possui algumas diferenças das outras obras que nós já vimos, nós precisamos conhecer algumas coisas acerca de como Kardec desenvolvia as pesquisas e qual era a base que fundamentava para ele esses conceitos e que ele então utilizava posteriormente nas obras que eram e foram codificadas pela doutrina espírita. Como Kardec procurava a verdade? Isso é importante nós conhecermos. E nós aproveitamos algumas ideias que estão presentes no estudo que o Gilson fez e que está lá no nosso site sobre o corpo fluídico. Como compreender. Então tem uma das aulas que ele trata da Gênese, enfocando o método de pesquisa para chegar ao objetivo da explicação que ele faz, e algumas dessas ideias nós aproveitamos porque são muito pertinentes à explicação da obra A Gênese. Então vamos lá. Kardec trabalhava pela evidência, porque a evidência para ele era uma coisa muito importante, ela era uma luz. E essa luz era aquela que se dava sobre os produtos da mente. Buscar a evidência para Kardec era muito importante. E essa evidência, ela resultava na sua pesquisa de dois aspectos. A pesquisa dos fatos, que ele executava, e a análise dos conteúdos. Kardec pesquisava, e pesquisava muito, e analisava todos os conteúdos para chegar às evidências. E decorre desse fato, as instruções dos espíritos. Tudo isso era feito com as instruções, com as informações que ele buscava de quem? Buscava dos espíritos. Para entender a questão do método que foi aplicado por Kardec, nós trazemos aqui a figura de René Descartes, que é considerado como o pai da filosofia moderna, o criador do método cartesiano, que influenciou a mente com os seus estudos da matemática, da geometria. E nesta obra que nós temos aí em tela, o discurso do método, René Descartes, ele estabelece uma sequência que deve ser utilizada para submeter todas as coisas, todas as análises, todos os estudos. E René diz que nós temos que filtrar todas as evidências, dividir para poder analisar, ordenar para estabelecer uma síntese,
enumerar e revisar para obter a completeza daquele dado. Estabelece, assim, uma estrutura metodológica de pesquisa. E aí nós perguntamos, Kardec, será que aplicou à pesquisa essa estrutura? Aplicou esse conceito de pesquisa? Vejamos então esses pontos da evidência, da análise, da síntese e da completeza. Como Kardec filtrava as evidências e analisava, como ele trabalhava as evidências, não é? Procurando fazer os seus questionamentos. As evidências, ele coletava dados, debatia as ideias e buscava a opinião universal. De quem era a opinião universal? Dos espíritos. Conceito geral, da informação geral que os espíritos traziam. E Kardec, dentro desse processo, ele tinha os espíritos como meros informantes. As ideias eram debatidas, eram analisadas, eram questionadas, porque ele não se sujeitava à aceitação das coisas simplesmente por aceitar. Os espíritos eram para eles meros informantes. Portanto, necessitava ele de avaliar todas as informações para ter o conceito geral que expressasse a universalidade do ensino. E a opinião universal para Kardec era a opinião de todas as opiniões individuais dos espíritos que formam uma opinião universal. Para que tivesse isso, ele tinha então que ter o quê? Todas as opiniões individuais, para que elas pudessem então expressar a opinião universal. E como ele analisava todas as coisas, ele tinha um procedimento. Reunia as instruções dadas em diferentes pontos do globo. O procedimento, recebia tudo. Todas as instruções, tudo aquilo que chegava. E o que era feito? Ele agrupava, correlacionava, estudava cada um dos detalhes. Aceitava a verdade que era tornada evidente, embora contrária a opiniões pessoais. Se houvesse opiniões pessoais, mas se os estudos levassem à aceitação daquilo, demonstrando a verdade, ele a aceitava totalmente. Era esse o conceito. Analisou, correlacionou, buscou a informação, aquilo era então a verdade, porque o método havia sido aplicado. E a síntese filosófica, que expressa a elaboração, o trabalho humano, que era o trabalho que ele fez com o homem, parando, analisando, na reflexão contínua de tudo, ele diz que, a partir da fusão de todas as respostas que eram dadas pelos espíritos, coordenadas, classificadas e retocadas, diz ele lá na obra, em Obras Póstumas, no silêncio da meditação, era que ele então chegava à completeza posteriormente. E a completeza era quando chegava às leis que regiam o fato. Entendendo a partir daquelas análises as leis que regem aquele fato, ele tinha a completeza daquela ideia, daquele fato, daquela informação. Deduz então as consequências que essas leis demonstravam para ele, buscava as aplicações úteis que poderiam ser retiradas, observadas e aplicadas, para poder então assim concluir o seu trabalho e entregar uma ideia como que totalmente sanada de resquícios que pudessem prejudicar na sua informação e na sua interpretação. Conhecendo aí rapidamente um pouco de como Kardec desenvolvia a sua pesquisa, nós vamos conhecer um pouco da obra Gênese.
vimos o critério metodológico e científico, de cuidado, de zelo que Kardec desenvolvia. E vamos ver então agora a obra. Afirmação de Kardec: esta obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Ela tem por objetivo o estudo de 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições. O que Kardec realiza nesta obra? Nós vimos, não é? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec elabora as questões e os espíritos respondiam a ele. Evidente que tinha todo um trabalho de análise, de junção, de correlação, mas era um trabalho, não é, que nós vemos ali, que era dos espíritos, são as respostas dos espíritos, apesar que 1/3 o Livro dos Espíritos é trabalho de Allan Kardec, 1/3 da obra é trabalho de Allan Kardec. O que realiza então nesta obra a Gênese, Allan Kardec? Uma análise crítica, baseada nos conhecimentos da ciência e na leitura dos textos evangélicos. Uma análise dele, Allan Kardec, baseada nos conhecimentos da ciência e nas leituras dos textos evangélicos. E ele chama a atenção que apresenta algumas teorias que são hipotéticas e pede que sejam consideradas como opiniões pessoais. Ele está colocando ali na obra opiniões pessoais. É evidente que quem pega a obra a Gênesis não vai encontrar lá escrita: esta é minha opinião, este é o meu pensamento. Isso não está lá. É a observação, a análise que fará com que seja possível identificar o que é dos Espíritos e o que é a opinião de Allan Kardec. E ele diz que são opiniões pessoais até que sejam confirmadas ou contraditadas. Agora, Kardec define também, tá, o que ele caracteriza como uma teoria verdadeira. Explicar tudo. Uma teoria só é verdadeira quando efetivamente ela explica tudo. Se um fato vem contradizê-la, é porque ela é falsa, é incompleta, ou então ela é absoluta, ao ponto de não aceitar, não é, nada que venha a auxiliar ou complementá-la. Então vejam, Kardec coloca uma ideia muito clara a respeito do que é uma teoria verdadeira. E Kardec também faz, como nós dissemos, um levantamento de ideias que são hipotéticas. E nós pegamos aqui o exemplo dessas 3 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Esses 2 nós já vimos aqui, estudamos aqui durante 5 semanas o Livro dos Espíritos. A semana passada Gilson fez a apresentação de O Livro dos Médiuns e hoje nós estamos vendo a obra A Gênese. Vejam bem a questão do aparecimento da palavra hipótese nessas obras. Na obra O Livro dos Espíritos, 8 vezes nós encontramos a palavra hipótese ou hipóteses. Em O Livro dos Médiuns, 9 vezes. E em A Gênese, 36 vezes nós encontramos lá colocado a palavra hipótese ou hipóteses. Então nós vemos que esta obra, ela traz sim no seu conjunto uma série de hipóteses, de ideias pessoais que Kardec levanta para que o tempo possa confirmar, não é? E para que os estudos da própria doutrina venham a confirmar essas ideias ou negar, se assim o for
né, preciso. A estrutura da obra ela é dividida em duas partes. A primeira é essa que nós estamos mostrando aí. Nós temos 12 capítulos sobre diversos temas. Esse primeiro tema dele, Kardec chama muita atenção. E nós vamos utilizá-lo muito durante o desenvolvimento da nossa reunião, que é o caráter da revelação espírita. Os demais temas são de grande relevância e alguns nós vamos dar uma passada rapidamente nele, para que vocês conheçam a ideia geral, porque não tem como fazermos um mergulho muito grande. A segunda parte trata a respeito dos milagres e das predições com esses temas que aí estão. A parte segunda dos milagres, ela é muito interessante porque nós vamos ter ali a explicação dos milagres, segundo o que a doutrina estudou e veio demonstrar a partir de quê? Dos fluidos. Então nós temos, com estas informações dos Espíritos, uma capacidade muito grande de entender o porquê daqueles fatos que eram tidos então como milagrosos, como sobrenaturais, inexplicáveis. A importância do capítulo 1º, que é o caráter da revelação espírita. Isso é uma opinião que Kardec está dando, é a sua ideia, chamando a nossa atenção para este capítulo da obra. Diz ele, pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. E que ponto é esse que ele chama a atenção na introdução? Porque nessa introdução ele comenta, explica, define papéis que estão ligados aos homens e papéis que estão ligados aos espíritos. Ler esta primeira parte abre a nossa mente para entender esta realidade que Kardec nos coloca. Mas ele continua nesse primeiro capítulo, não é, a questionar, por exemplo, o espiritismo pode ser considerado uma revelação? E aí ele desenvolve uma ideia muito bem fundamentada em quem é o revelador. Quem é que revela alguma coisa? Qual o caráter da revelação? Que é justamente aquela ideia da teoria. Quem revela alguma coisa traz uma ideia nova. E ele diz que a revelação ela tem que ser verdadeira. E explica, desenvolve com muita fluência essa ideia. Então ele pergunta, o espiritismo pode ser considerado uma revelação? E a resposta de Kardec nessa obra é o seguinte, dando-nos a conhecer o mundo que nos cerca, o invisível que nos cerca, e no meio do qual vivíamos sem suspeitar, as leis que os regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que os habitam, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Com base nas informações e esclarecimentos que a doutrina traz, ela é uma revelação, sim, na verdadeira acepção da palavra. É uma revelação verdadeira. Agora, esse caráter desta revelação espírita, onde é que nós podemos encontrar para ter a segurança de que ela é verdadeira? E aí, então, a obra começa a mostrar esse aspecto em diversos campos. Onde identificar a revelação nesta obra? Por exemplo, a gênese orgânica. Esta é a informação que nós temos num dos capítulos de A Gênese, que é o capítulo 10. E Kardec desenvolve neste capítulo informações, né, que são dadas pelos espíritos. Formação primárias dos seres vivos. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência deles. Foi feita aqui, se não me falha a memória, 2 semanas atrás, uma pergunta sobre Darwin, a origem das espécies, né? Darwin, que lançou a origem das espécies em 1859. A obra A Gênese foi lançada em 1864, então nós vemos aí, não é, uma proximidade muito grande. E nós temos aí esse desenvolvimento. Mas que outras revelações veio confirmar as informações da Gênese a respeito da Gênese orgânica?
Nós temos lá na Gênesis aquela informação. E outras obras? Nós temos. Emmanuel, por exemplo, em A Caminho da Luz, veio nos mostrar, e nós já comentamos aqui por diversas vezes, a questão da gênese orgânica. Como é que essas coisas surgiram? Os primeiros habitantes da Terra, não é? Nós vamos ter aqui das amebas aos polipeiros. Lá Emmanuel desenvolve essas ideias muito claramente na obra A Caminho da Luz. Da mesma forma que comenta da elaboração paciente das formas. Isso é uma revelação confirmada. Nós temos lá na Gênese essas outras obras e a própria ciência veio mostrar e veio nos trazer essa confirmação. Os animais, a oficina dos ensaios monstruosos, os animais, não é, das eras primitivas que habitaram aqui a Terra, essas informações podem ser identificadas e confirmam a revelação. Os antepassados dos homens, não é? Nós temos essas informações, os antropóides, né? A mutação, o crescimento, o desenvolvimento, a transformação. Mas temos também a Gênese espiritual, que também é um capítulo desta obra, a Gênese, que é o capítulo 11, onde nós identificamos esta revelação, o caráter desta revelação espírita. Na obra, a Gênese, no capítulo 11, são abordados esses temas, o princípio, a união do princípio espiritual e da matéria, hipóteses sobre a origem do corpo humano, encarnação, reencarnação, imigrações, raças adâmicas, doutrina dos anjos decaídos, perda do paraíso. Tudo isso que está ligado à parte da Gênese espiritual. E confirmando esta revelação da Gênese espiritual, nós temos ainda Kardec falando as relações da união do princípio espiritual com a matéria. Kardec diz, tendo a matéria que ser objeto do trabalho dos espíritos para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio a habitá-la. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões de sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Mas a Gênese espiritual também é confirmada, porque é uma revelação em outras obras. E por ser uma revelação verdadeira, nós temos algumas obras espíritas que trazem a fundamentação e o esclarecimento destas ideias. As obras Evolução em Dois Mundos, André Luiz, por Chico Xavier, A Caminho da Luz, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. A obra Universo e Vida, psicografada pelo médium Hernani Santana, que inaugurou esse salão. Obra ditada pelo Espírito Áureo, que nós já comentamos aqui tantas vezes, e que dá o nome para esse nosso salão. Nós temos ainda a obra Os Quatro Evangelhos de João Batista Rustem, o livro 1º, o volume 1. Nessas obras nós encontramos informações esclarecedoras acerca da gênese espiritual, desta revelação que nós encontramos a explicação e o desenvolvimento dela também nas informações de A Gênese. Vemos a questão da grande transição, os experimentos dos prepostos de Jesus, isso lá na obra Caminho da Luz. Vemos em Evolução em Dois Mundos o corpo espiritual, evolução do corpo espiritual, células e corpo espiritual. Todas essas informações André Luiz desenvolve na obra Evolução em Dois Mundos. E temos ainda as abordagens nas obras Universo e Vida e nos Quatro Evangelhos de Rustem a respeito da consciência e responsabilidade e a posse do livre-arbítrio. Na obra Universo e Vida temos o desenvolvimento da ideia do caminho que o princípio espiritual realiza até atingir o seu estado de consciência.
tornando-se então um espírito consciente, obtendo o livre-arbítrio. Essas duas ideias são desenvolvidas muito bem nessas duas obras. E quem se interessar poderá verificar, lendo e fazendo as suas considerações a respeito delas. Outra coisa, que é caráter da revelação espírita, fluidos e magnetismo, onde nós podemos identificar estas informações. Os fluidos e magnetismo estão envolvidos na doutrina espírita no dia a dia do nosso trabalho. A natureza dos fluidos é explicada por Allan Kardec lá no capítulo 14 de a obra A Gênese. Desenvolvimento e explicação das ideias por Kardec. Kardec desenvolve e explica nas informações que foram dadas pelos espíritos. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Sobre o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos, os fluidos, do ódio, da inveja, de ciúme, de orgulho, da violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor e de caridade e de doçura. Sobre o ponto de vista físico, podem ser excitantes, calmantes, penetrantes. Então vejam bem, os fluidos trazem características tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista físico. E dentro dessa ideia, nós podemos entender a qualidade dos fluidos. Os fluidos têm cores, movimentos, vibrações. E esse conteúdo tem consequências que devem ser observadas por todos nós. Consequências morais. Vejam bem, o fluido que nos envolve recebe a influência do nosso pensamento, já foi comentado aqui. Ligamo-nos a quem pensamos por meio do nosso pensamento, e esse pensamento trafega através do fluido da mesma forma que o ar transporta o som. O pensamento age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Os fluidos trazem o pensamento como o ar traz o som. E nessa transferência nós podemos estar transmitindo fluidos benéficos, que auxiliam, que favorecem a paz, que amenizam a dor. Mas podemos também, em contrapartida, estar encaminhando pensamentos que são de ódio, de dor e assim por diante. E é o magnetismo, que é uma ciência e que Kardec afirmou que o espiritismo e o magnetismo são a mesma ciência. É a ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial, que é chamado fluido magnético. E por meio deste fluido, que pode ser transmitido, como nós vimos aqui, nós podemos encaminhar para as pessoas, emitindo através do nosso desejo e da nossa vontade, estabelece uma corrente magnética, que é a corrente de ação magnética, que pode ser dada, pelo fluido do próprio magnetizador, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente sem intermediário. Os próprios espíritos podem magnetizar sem que utilizem intermediário, e pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para derramar sobre aqueles que eles desejam atender, que é o que nós chamamos do magnetismo misto, ou semi-espiritual ou humano-espiritual, que é o que acontece com o passe magnético. Nós não tomamos o passe. Quem já tomou passe depois das reuniões da nossa casa? Naquele passe nós temos um médium, e os espíritos atuam ali também, qualificando aquele fluido no objetivo de atender às necessidades. É um processo do fluido do magnetismo misto, ou humano-espiritual, ou semi-espiritual. Os milagres também são explicados e caracterizam um caráter da revelação espírita. Entender os milagres, nós passamos pelo entendimento dos fluidos.
das leis que regem esta relação, dessa troca, do processo magnético. E é nesta obra a Gênese que Kardec desenvolve essas ideias. Ele começa a falar do milagre, que no entender das massas, o milagre explica uma ideia ou um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Deus derroga as leis, realiza o milagre para mostrar o seu poder. É assim que teologicamente se entende a concepção de um milagre. Agora, faz Deus milagres? Kardec desenvolve essa ideia dizendo que os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis dele, as leis são perfeitas. Para que ele derrogar leis? Não existe necessidade de Deus atuar desta forma. Deus não faz milagre porque, sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de as derrogar. E o sentido, o valor do verdadeiro milagre, para a igreja, é precisamente a origem sobrenatural e a impossibilidade deles serem explicados. Logo, diz Kardec, um fenômeno que se reproduz, quer de forma espontânea, quer de forma voluntária, seja ou não seja conhecida. Desculpem, seja a lei, já não pode haver milagres. E aí, como compreender a ação dos fluidos? Kardec também explica na cura, nos milagres que surgiram e que são documentados nos evangelhos. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, uma molécula doente, por uma molécula sã. O poder está na razão direta da pureza da substância que está inoculando aquele processo. Também depende da energia da vontade, é necessário que haja a energia da vontade. E depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja ele um homem, seja ele um espírito. Com base nessas informações, então Kardec desenvolve a explicação de algumas curas. Quem tiver interesse é só pegar lá a Gênesis. Nós vamos tocar aqui duas rapidamente, em função do nosso tempo. A primeira é essa que é conhecida de todos, daquela mulher que sofria há muitos anos de uma hemorragia. É a ação magnética, nós queremos saber aí, ela acontece com ou sem um ato da vontade. A mulher sofria, tinha a certeza que se tocasse em Jesus ela ficava curada. Ela tinha a certeza. E no meio daquele movimento, ela empurrou outro, foi lá e encostou a mão no Cristo. Um monte de gente. E quando a gente fala em multidão, eram milhões de pessoas que cercavam o Cristo. Não era uma multidão de 10, 15 pessoas, não. Era muita gente. Jesus pergunta quem me tocou. Os apóstolos devem ter rido na hora, Tanta gente, quem é que tocou? Todo mundo te tocou. Mas ele estava falando de um toque especial. Porque dele havia saído uma virtude. A expansão de um fluido que ele sentia naquele momento. A mulher se joga ao chão e conta então que todo o seu fato e a cura que havia acontecido. Kardec então desenvolve, com base nas informações dos fluidos e do magnetismo, esta explicação. O efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, Jesus não parou, não fez imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal que ele possuía. Essa expansão era uma coisa normal do Cristo. E aquela mulher, na certeza, na convicção de obter a cura, encostou automaticamente, pela sua fé, pelo seu desejo. Houve então aquela mudança, aquela transformação na sua estrutura física. A energia agindo na cura. A outra, nós já temos a ação do toque da imposição. É a cura do cego de nascença. Jesus cuspiu, fez lama, ungiu os olhos do cego, não é? E então, depois que ele lavou, pediu que ele informasse. Ele falou que não estava vendo, não é?
depois lavou novamente, passou a enxergar, não é, todo esse processo. E Kardec então desenvolve as ideias desta cura, explicando que a lama, que havia sido feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnada. De que fluido? O fluido do Cristo. E aí ele chama a atenção, Kardec. Vejam bem, é assim que as mais insignificantes, aí a insignificância são das coisas simples, não é? Como a água, por exemplo, pode adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido magnético. Não é o que acontece com a água fluidificada que nós levamos para casa? Os passistas colocam, os médiuns magnetizam aquela água, os espíritos vêm e colocam nela energias que irão atuar. É assim. E elas atuam então no processo da nossa recuperação. Outras revelações sobre fluidos e magnetismo nós vamos encontrar ainda na obra Evolução em Dois Mundos, confirmando essas ideias que foram trazidas por Kardec na obra Mecanismos da Mediunidade, que está aí, que eu estava já retirando. Deus, o grande enigma, a grande procura que nós comentamos tanto aqui nas nossas respostas. A providência e a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Opinião de Kardec a respeito da providência de Deus, baseado nas informações que os espíritos trouxeram. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Entender isso para nós é uma complicação. Essa questão da onipresença do Cristo, está em todos os locais, vê tudo. Como é que isso é possível? Como entender a atuação do pensamento de Deus? Kardec desenvolve ideias e chama a nossa atenção. São comparações para facilitar o nosso entendimento, porque não podemos materializar Deus como alguma coisa, mas a ideia pode favorecer o nosso entendimento da atuação de Deus. Impotente para compreender a essência da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa. Imaginemos um fluido, diz Kardec, bastante sutil. Sendo inteligentes, não possuindo inteligência, esse fluido passa a atuar de forma mecânica. Mas, dotado de inteligência esse fluido, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não passa a atuar às cegas. Imaginemos Deus, então, para facilitar o nosso entendimento, como um fluido, a sua providência, a sua ação, o seu pensamento, como se fosse um fluido que nos envolvesse a todos, que nos penetra a todos, que penetra todas as partes da criação. Nós podemos com isso afirmar que tudo está submetido a Ele. A sua inteligência, a sua providência, a sua solicitude. Tudo, todo ser está saturado dele, porque ele envolve todos. Nossos pensamentos estão em contato com ele, como o seu pensamento está em contato direto conosco. Estamos nele como ele está em nós. Imaginar como um grande fluido que nos envolve. É evidente que Deus não é isso. Mas imagine, na hora que eu vou fazer uma prece, eu imagino que o pensamento de Deus está me envolvendo. Eu me aproximo muito mais, me dá um sentimento muito maior. Eu estou na natureza, respiro, eu imagino Deus está aqui, me envolvendo, me sentindo. Isso facilita o meu entendimento. E é essa a ideia que Kardec traz quando coloca esse pensamento da providência de Deus. Outras ideias que vieram trabalhar as ideias de Allan Kardec desenvolvidas na Gênese acerca de Deus. Deus na natureza, de Camille Flammarion, e O Grande Enigma, de Leon Denis. Quem tiver interesse também poderá aprofundar ideias nessas obras.
Mas Kardec desenvolve mais algumas coisas. E nós vamos começar agora a passar mais rapidamente. O bem e o mal, a origem do bem e do mal. São opiniões que ele traz, baseada nas informações dos espíritos. O bem e mal não pode ter origem em Deus. São decorrentes do próprio homem. O papel da ciência na Gênese. Será que a ciência tem um papel na Gênese? Opinião de Kardec. A ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese. Se a religião nega a seguir, essa outra avança sozinha. E as religiões que são estacionárias são aquelas que temem as descobertas da ciência, porque a religião tem que ser aberta a compreendê-las e a aceitá-las. Temos um capítulo muito especial, Uranografia Geral, no qual nós encontramos as dissertações feitas pelo espírito Galileu Galilei, o grande astrônomo, considerado o maior astrônomo. Viveu lá em 1500 e alguma coisa. Influenciou o criador do telescópio. E aqui nós temos as dissertações de Galileu de todos esses temas dados na Sociedade Espírita de Paris, e utilizando o médium Camille Flammarion, que nós citamos aqui, autor daquela obra Deus na Natureza e de várias outras obras desenvolvendo essas ideias. E esses temas todos que foram abordados, hoje são focos da ciência. A ciência, em diversos periódicos que nós podemos adquirir, discutem essas ideias que foram apresentadas lá nessas dissertações do espírito Galileu. As revoluções do globo é uma outra coisa que chama a nossa atenção. Qual a finalidade dessas revoluções, desses cataclismos, desses terremotos, desses maremotos, os grandes tsunamis? A Terra terá um fim? A preocupação de muitos. Temos aqui 2011, o terremoto lá, o tsunami lá do Japão, que tantas vidas dizimou, uma destruição imensa que chamou e nos comoveu a todos. Mas Kardec comenta na Gênese sobre as revoluções do globo. Até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis, as maiores perturbações ainda serão causadas pelo homem, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Vocês viram aqui, numa das aulas da Rosemary, comentando sobre suicídio, um suicídio a cada 30 segundos no mundo, sem contar as tentativas frustradas. A quantidade de pessoas que morrem por problemas de fome, que caracteriza-se o nosso egoísmo, as questões dos homicídios e tantos outros problemas que chamam a nossa atenção. A Gênese mosaica, também Kardec chama a nossa atenção, que nós não devemos rejeitar a Gênese mosaica, mas estudá-las como se estuda a infância dos povos, com as luzes da razão e da ciência. Opinião de Kardec. Não é informação dos espíritos. Isso é uma opinião de Kardec. A Bíblia encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar. A ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese. Kardec desenvolve também e explica aí a teoria das predições, a teoria da presciência, explicações das ideias, das informações dos espíritos. A questão das predições nada tem de sobrenatural. Ela se funda nas propriedades da alma e nas relações do mundo visível com o mundo invisível. As predições são sobrenaturais. Não, são explicadas através das relações entre os dois mundos. E de que maneira isso é explicado? Kardec mostra que o profeta, aquele que observa, consegue enxergar as coisas que poderão acontecer. O médium, podemos assim dizer, ele capta as imagens e vê os pensamentos que são construídos para o futuro,
Por quem? Pelos homens. E por quem mais? Pelos espíritos. Os homens e os espíritos pensam, criam imagens sobre o futuro. E esse médium dotado dessa capacidade penetra no campo dessas ideias e as absorve. Ideias que são projeções de criações. Ele vê os acontecimentos desenhados como num quadro e ele fotografa aquelas ideias e traz para si. Então ele diz: olha, vai acontecer tal coisa, poderá acontecer, porque são as ideias das construções dos homens e dos espíritos. No entanto, existem erros de previsões. Por quê? O fato pode ser apressado, retardado ou não vir a acontecer, se aquele pensamento não for mais alimentado. Com isso, algo que foi visto e fotografado no momento pode não acontecer. Ele vê o fato sem poder precisar, todavia, o momento que se dará. Nenhuma data precisa existe realmente, senão depois que o acontecimento se tenha dado. É por isso que só se tem a verdadeira confirmação de um acontecimento depois que nós temos, né, a visualização dele mesmo. Porque antes ele é uma projeção de uma ideia e não se pode, então, determinar o seu acontecimento. São chegados os tempos, é um outro capítulo que nós temos, que também Kardec desenvolve as ideias com base nas informações dos espíritos. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade de refrear as paixões más. Será ele que deitará por terra as barreiras que superam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas. O progresso moral, vejam como ele é importante. Mas nós vemos já hoje tentativas úteis para a construção dessa mudança. Ideias generosas, preconceito de raça que vão perdendo a força. E todos esses elementos que nós estamos mostrando aí são tentativas de reformas úteis. E a transformação da Terra, que é um outro passo importante que todos nós ficamos preocupados. A mudança. A Terra deixando de ser um mundo de expiação e de provas para ser um mundo regenerador. Quando isso acontecerá? Como se dará? Quem vai ficar aqui? Quem será essa nova geração? Todos nós queremos ir. Mas será que todos nós iremos? Quem é que vai ficar? Quem é que irá? Kardec desenvolve essas ideias também. Quem fica? Por esta migração de espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Ao contrário, muitos aqui voltarão, pois muitos cederam à influência das circunstâncias e do exemplo. A superfície era neles pior que o fundo. Isso quer dizer que muitos erraram pela falta do nosso exemplo. E eles vão ficar aqui ainda, porque nós vamos ter que reeducá-los nessa transformação, dando a eles exemplos de nova conduta, de nova relação com o mundo, com Deus, consigo mesmo. E quem é que sai? Quem é que vai? Como foram os exilados de Capela transportados para a terra, e que foi explicado aqui pelo Paulo na aula da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque eles lhe trariam novamente perturbações e confusão e seriam um obstáculo ao progresso. A regeneração da humanidade, afirma Kardec, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas predisposições morais, a demonstração do desejo, da vontade de efetivamente transformar-nos
é que será o elemento que estará marcando então esta nova grande possibilidade para todos nós. E neste processo, o educar é a alavanca, o mecanismo mais importante que todos nós temos que avaliar e levar em consideração nesse momento. Muito bem, meus irmãos, encerramos aqui a nossa pequena apresentação. O racionalismo de René Descartes, em O Discurso do Método, segunda apresentação, foi essencial para a pesquisa de Kardec. Teria então o racionalismo precedido a Kardec, para assim, em um momento de que a humanidade estivesse racionalizando, entender a codificação da doutrina espírita? Essa questão do racionalismo, ela influenciou todo aquele período da Europa. As influências das ideias que foram trazidas, por grandes pensadores, influenciaram o desenvolvimento de muitos outros. As ideias de René Descartes, nós podemos ver que ele, inclusive, com seus estudos, ele prova a existência de Deus, numa beleza grandiosa, tá? Com o pensamento, penso, logo existo. E essas ideias fundamentaram o desenvolvimento de muitas outras ideias. E o racionalismo, ele se deu de uma forma bastante concreta no período que nós conhecemos do iluminismo, das grandes ideias. E Kardec, em função do período que ele viveu, ele bebeu dessas ideias, ele conviveu, ele pôde obter desse racionalismo as condições que ele depois influenciou na sua pesquisa, como nós mostramos, a lógica do que René Descartes colocava, os princípios que deveriam ser aplicados a todas as pesquisas. Kardec utilizou essa lógica para que ele também, com o seu racionalismo, pudesse, no primeiro momento em que ele foi convidado pelo senhor Fortier para conhecer um fenômeno e ouviu falar que as mesas falavam, saltavam e respondiam, ele disse para ele: olha, até que me provem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para agir, isso aí para mim é conversa para fazer gente dormir acordada. Questão do racionalismo. Quando foi na primeira reunião e que verificou efetivamente o fato, ele falou: existe uma causa inteligente. A essa causa eu vou me dedicar a pesquisar. E aí utilizou então toda a força do método e do conhecimento da pesquisa para aquele processo, não dando nenhuma informação como verdadeira e tendo os espíritos como meros informantes. Ele não aceitava, dissessem os espíritos os que dissessem, assinassem o que assinassem. Ele precisava ter o que era a convergência das ideias, atualizar tudo aquilo a partir de um processo metodológico que ele implantou, a coordenação dos fatos e todas aquelas ideias para daí sanar. Então, de fato, todo esse pensamento, a influência dessas ideias, ela foi absorvida, e Kardec muito bem utilizou. E aí, como você falou, na questão da obra, do Discurso do Método de René Descartes, quem se interessar, no nosso site nós temos um estudo desta obra, desenvolvendo e demonstrando ali a casa das ideias, como trabalhar, como desenvolver esse trabalho. Quem gostar, quem se interessar, poderá absorver e refletir um pouco em cima desse trabalho que está disponível lá no nosso site. Só uma palavrinha para a gente entender historicamente o racionalismo científico de Descartes e que Kardec transformou também no racionalismo religioso, científico, do ponto de vista espiritual. René Descartes, apesar de demonstrar a existência de Deus, ter um pensamento racional, ele contrapunha-se àquelas teorias da Igreja dos tempos da Idade Média, em que a linguagem bíblica queria ser transformada pela Igreja na linguagem científica. Então, o iluminismo, do qual Descartes é um dos próceres mais
destacados, veio justamente derrubar esses raciocínios um tanto infantilizados da interpretação bíblica. E com isso, então, ele trouxe de fato um método científico altamente racionalizado. Kardec se valeu dessa estrutura, como muitos outros cientistas. Porque o racionalismo de Descartes, apesar de ter lá seus pontos de superação do tempo, mas na época ele constituía o que havia de mais significativo na linha da associação de informações e de conhecimento. Portanto, foi uma excelente influência recebida de Kardec para que ele tivesse condições para agir como agiu, como disse o Edilson, a propósito daquela dança das mesas. E nós aqui temos um carinho muito especial pelas suas ideias, pela figura de René Descartes. Vemos, não é? E amamos as suas ideias e a força do seu pensamento. Edileuza, por que a cada dia em que passamos aqui, mesmo com tantos fluidos, temos tantas depressões, seguidas de autoextermínio não sucedido, fazendo somente com que o corpo sofra e a mente também? Temos nosso dia certo de desencarne? O que a doutrina espírita nos chama a atenção, e aí sim a doutrina nos fala a respeito da valorização da vida, chamando a nossa atenção, muito especialmente, para o fato do porquê nós estamos aqui na Terra. Qual o nosso objetivo? E esse objetivo, sendo Deus justo, ele deve ser justo. É evidente que o que difere desse aspecto é o nosso entendimento, a nossa aceitação para o sofrimento, a nossa resignação diante dessa realidade. E que realidade é essa? A realidade que somos espíritos eternos. Quando reencarnamos, trazemos o peso de uma série de procedimentos que cometemos em vidas anteriores. E nos relacionamos com aquelas pessoas que são necessárias para o nosso progresso, para nos esforçarmos com todas as forças da nossa alma, dedicando com todas as energias do nosso coração e do nosso espírito para crescer. Para crescer e crescer continuamente. Com dificuldade, sim. Mas por que tanta dificuldade? Para entender isso, nós temos que ir lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que explica que a Terra é um mundo de expiação e de provas. O que é isso? É um local onde os espíritos que estão reencarnados são espíritos que têm dívidas, vamos assim dizer, com a justiça divina. E o Evangelho compara a Terra a duas coisas, a um hospital e uma penitenciária. Só vai a um hospital quem está doente. Só vai a uma penitenciária, ficar recluso, quem de alguma forma cometeu um dano para com a sociedade e precisa, por meio da reclusão, do afastamento da sociedade, trabalhar num processo de reeducação. Essa é a finalidade do processo prisional. O fato se acontece ou não acontece é uma outra coisa. Nós estamos falando a lógica do processo. A Terra, portanto, ela é comparada com isso. Todos nós estamos aqui como espíritos doentes da alma, para trabalhar. E recebemos de Deus uma dádiva sagrada, bendita, que é a vida. Que é a oportunidade de aqui estar para vencer as nossas dificuldades. O peso parece pesado? Parece. Aí lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, nós vemos lá que o fardo, ele sempre é proporcional ao peso do ombro. De que maneira? A partir do momento que nós abrimos a nossa mente para compreender Deus na sua bondade, compreender Deus na sua extensão de amor, nós começamos a verificar as coisas da vida de uma forma bem menor. Um outro aspecto é quando nós começamos a entender que
os males da vida que nós passamos, eles podem ser decorrentes de dois processos. Aqueles que nós criamos nesta vida e aqueles que nós trazemos da outra vida. Com base nestas informações, nós podemos ter forças para começar a vencer as nossas dificuldades. Elas parecem pesadas? Parecem muito pesadas. Mas o grande desafio nosso é de exercer forças e trabalhar por vencê-las a todas. Absorvendo e observando a bondade de Deus que nos ampara constantemente. E não é só Ele. São os amigos espirituais, o nosso anjo de guarda que não nos desampara em momento nenhum. Nós temos um conjunto de auxílio que está ao nosso lado o tempo todo para nos fortalecer. E são essas coisas que nós temos que buscar na força da prece, na força do amparo do alto e no nosso desejo de crescer, de buscar algo mais para a nossa alma. Esses são os elementos que devem nos alimentar constantemente. Sem eles, é evidente que nós fraquejamos. Buscando-os, nós nos fortalecemos. Tudo isso explica-se os processos das depressões. Nós nos sentimos menores do que podemos. Deus não dá fardos superiores às forças. Mas, infelizmente, as nossas opções, as nossas escolhas, não nos levam a bons caminhos, apesar da riqueza de fluidos, como você aventou no início da argumentação. Tem, de fato, recursos mil que a espiritualidade aí está ansiosa por transmitir a nós, mas nós não temos a sintonia, nós deixamos essas energias passar pertinho de nós e preferimos, às vezes, dar guarida às reclamações, às insatisfações, às nossas dificuldades que nos levam às depressões. A prece, a força, o tratamento, o magnetismo aqui e o esforço pessoal são as armas que a doutrina espírita nos ensina para superar as nossas dificuldades e nos deixar mergulhar nessa riqueza fluídica e magnética que nós temos à nossa disposição aí pelos fluidos universais criados por Deus. E só lembrando, nesse apoio, Paulo falou rapidamente, o tratamento espiritual é um elemento de grande valor neste processo. E um outro fato que nós não podemos esquecer, e que os Espíritos nos mostram e nos esclarecem, que a grande realidade daquele que procura a finalização da sua dor com o suicídio é a realidade que encontram do outro lado. E que realidade é essa? Que o problema não acaba. Porque a vida, ela não é material. A nossa verdadeira vida é espiritual. O corpo é simplesmente o instrumento que nós utilizamos para a manifestação que temos aqui na nossa relação com os próprios homens. Mas a nossa realidade, ela é espiritual. E quando passamos para o outro lado, a demonstração que os Espíritos nos trazem disso, e lá Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, deixa isso claro para todos nós, E ele, o escritor português conhecido, que se suicidou e vem contar a sua realidade da dor, do sofrimento e principalmente da identificação da continuidade da vida do outro lado, com os mesmos problemas, porque eles não se acabam. É por isso que nós temos que em vida enfrentar o problema, porque com a morte eles não acabam, eles continuam e se agravam muito mais, porque nós transgredimos uma lei de Deus, que é a lei da vida, que só a Deus pertence, que não está em nós o poder, a capacidade de reduzir a nosso bel prazer, mas sim procurar com todas as forças da nossa alma, encontrar as energias, o amparo, o auxílio na religião, no trabalho, no apoio dos amigos, que efetivamente gostam, nos amam, nos desejam tê-los ao seu lado. Esse é o processo que temos que fazer. A valorização da vida,
como expressão maior da bondade de Deus, deve ser um elemento a ser alimentado por todos nós, em todos os instantes da nossa vida. Na hora que acordamos, Senhor, nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado. E exemplos de sofrimento, daqueles que venceram a dor e deram a sua vida pelo trabalho, não se entregando em momento nenhum, são elementos que nós temos que ter como parâmetros para nos fortalecer nesse grande desiderato de enfrentar as dificuldades que a vida nos impõe, mas que são necessárias ao nosso progresso. Em estágios maiores e menores, mas são necessários ao nosso progresso. E à medida que vencemos, nós crescemos. Nós nos fortalecemos para nós mesmos, para a vida eterna. E é isso que temos que fazer.